De acordo com as pesquisas, podemos notar que a escola Summerhill fica localizada na Inglaterra e foi fundada em 1921. De acordo com o criador Summerhill, destaca-se por defender que as crianças aprendem melhor se livre dos instrumentos de coesão e repreensão, utilizados pela grande maioria das escolas. Nela, todas as aulas são opcionais. Os alunos podem escolher que desejam frequentar e as que não desejam, diferentemente das metodologias do Brasil. Para elucidar tal diferença, destacamos a citação de Neil. Fundou esta sua escola acreditando que uma criança deve viver a sua própria vida, não uma vida que seus pais acreditem que ela deva viver. Não uma vida decidida por um educador que supõe saber o que é melhor para a criança. Como podemos ver na citação, foi estabelecida que a principal meta de uma escola deve ser auxiliar os alunos para que estes sejam capazes de encontrar a própria felicidade. E é por isso que propôs um modelo muito diferente do que das escolas tradicionais, que, segundo ele, só conseguem promover uma atmosfera de medo. Para uma pessoa ser feliz, ela precisa ser livre para escolher seus próprios caminhos. A Summerhill possui um currículo estruturado com disciplinas e também se insere na lógica de exames educacionais para que os estudantes possam concorrer a vestibulares. O que muda é que nada é obrigatório na escola, nem as aulas, nem as provas e exames. A escola atende dos 5 aos 18 anos de idade e prevê um tipo de apoio para cada fase do desenvolvimento. Na classe 1, dos 5 aos 10 anos, os professores apoiam os estudantes a organizarem as atividades da semana, oferecidas em espaços multiatividade. Na classe 2, dos 10 aos 13 anos, prevalece uma lógica de inscrição dos alunos em atividades e projetos que tenham interesse. No início do ano letivo, na classe 3, dos 13 aos 14 anos, a escola incentiva os estudantes a conversarem com os professores para que entenderam o que está previsto, incentivamos que eles experimentem ao máximo diferentes matérias. As aulas são mistas, com crianças de diferentes idades compartilhando o mesmo conhecimento. Embora haja uma divisão de 3 classes por faixa etária, para cada aula há uma abordagem diferente, uma orientação do professor projetada para diferentes objetivos de formação. Na pequena cidade de Leiston, Inglaterra, ao fim de uma rua tranquila, encontra-se uma das escolas democráticas mais antigas do mundo, Summerhill, fundada em 1921. Lá, as aulas não são obrigatórias, as leis são criadas e banidas em reuniões em que os votos dos alunos, que têm entre 5 e 17 anos, valem tanto quanto os dos educadores, e os conflitos são resolvidos em tribunais comunitários. No total, atualmente vivem na propriedade que conta com piscinas, quadras esportivas, jardins, bosques, pistas de skate e 6 edifícios, cerca de 75 crianças e 25 adultos, que são os professores e tutores dos mais novos. Os estudantes, que pagam uma mensalidade de cerca de 1.250 libras ou 6.960 libras, só deixam a escola para ficar com os pais durante os 4 meses de férias que tem no ano. Vivi em Summerhill dos meus 3 aos 16 anos, e meus pais trabalhavam na escola. Ter toda a liberdade enquanto estava crescendo foi poderoso. Eu era uma criança cheia de imaginação, criativa, que amava estar em situações sociais e brincar. Este tempo foi importante para descobrir quem eu era. Além disso, alguns dos relacionamentos mais marcantes da minha vida foram construídos no instituto, e mantemos este vínculo até hoje. Nem tudo era alegria, mas pensar em algo negativo é realmente difícil. Lembro que tive um conflito duradouro com outro menino da mesma geração. Nos odiávamos, de um jeito meio infantil. Nunca chegou à agressão física, mas era uma rivalidade na infância. Era algo difícil de lidar, mas olhando para trás,
Foi algo construtivo para nós dois, e hoje temos um ótimo relacionamento. O mais importante é que quando havia sentimentos negativos, como tristeza e raiva, eu me sentia seguro para compartilhar com as pessoas e confiante de que seria ouvido. Alexander Sutherland New. O nascimento dele foi em 17 de outubro de 1883, em Forfar, na Escócia. Ele morreu em 23 de setembro de 1973, em Edimburgo, na Inglaterra, e a ocupação dele foi o educador. New estabeleceu que a principal meta de uma escola deve ser auxiliar os seus alunos para que estes sejam capazes de encontrar a própria felicidade. E é por isso que propôs um modelo muito diferente do das escolas tradicionais, que, segundo ele, só conseguem promover uma atmosfera de medo. Para uma pessoa ser feliz, ela precisa ser livre para escolher os seus próprios caminhos. E é por isso que em Summerhill renunciou a qualquer tipo de autoridade moral e hierarquia. Em Summerhill, dentro dos conceitos de uma gestão democrática, nenhum adulto tem mais direitos que uma criança. Todos têm direitos iguais. Todos devem ser livres, entendendo liberdade como uma construção coletiva e respeitar os iguais. A liberdade precisa que todos sejam livres para existir. A pedagogia tradicional supõe que as crianças possuem uma tendência natural ao egoísmo, sendo necessário uma interferência autoritária por parte da família e da escola para desenvolver o altruísmo. Summerhill parte do princípio de que as crianças realmente são egoístas, mas que, crescendo sem medo, desenvolve o altruísmo naturalmente. Ao se tentar impor a elas um comportamento altruísta para fugir do pretenso egoísmo natural, é que se cristaliza esse comportamento. Um bom exemplo disso são as punições definidas pela Assembleia. Em uma ocasião, um menino que não tinha direito para ter a sua própria bicicleta pegou uma de outra criança para dar uma volta e acabou estragando-a. A punição acertada foi que os membros da escola juntassem dinheiro para consertar a bicicleta estragada e para comprar uma para o menino que não tinha a sua. Não existe sentimento de ódio vinculado à punição. O princípio da escola Summerhill, a escola democrática mais famosa do mundo. A partir do desenvolvimento emocional de seus estudantes, a escola democrática incentiva a liberdade no percurso formativo. São mais de 97 anos desde a fundação da Summerhill na Inglaterra pelo educador Alexandre. Em 1883 e 1973, a escola continuou sendo um modelo influente de educação progressista democrática em todo o mundo. Desde então, afirmou o professor da instituição, Henry. É também ex-aluno da escola. Encontro promovido no Instituto Singularidade na quarta, em 29, em São Paulo. A escola evoluiu de acordo com o mundo ao seu redor. Colocou o educador se referindo a como instituição a democracia infantil mais antiga do mundo. Permaneceu em diálogo com a realidade nos estudantes, comprometida com a formação deles. Queremos que eles atinjam seus objetivos, sigam suas paixões, diferenças que não há compulsão. Eles fazem suas escolhas. Aprender é muito importante, mas é ser. Isso deveria ser bem aceito. Provocou, enfatizando o compromisso da instituição com o desenvolvimento integral de seus estudantes. Queremos educá-lo por completo, não só do pescoço para cima, fazendo o sistema o possível. Ele não permite que as crianças aprendam sobre si. Durante o evento, o educador elevou 4 específicos filosóficos que dão base para Summerhill desde a sua criação. Desenvolvimento emocional na prática. Eles aprendem fazendo, vivenciando tudo o que aprendem. Reforçou o educador, um ponto importante. Segundo,
é que as leis são as mesmas para as crianças e adultos da escola. Summerhill tem 80 anos de tradição, a tradição de ser do contra. O Bebel aqui tem 21 anos. Ex-aluno é um produto típico de Summerhill. Toca o sinal. O professor pergunta às alunas se elas vão para a aula. Elas respondem que não. Frustrado? Nem um pouco, diz o mestre. Prefiro quando estão interessados. Aprendem mais depressa. Na classe, a aluna interessada cobra o atraso do professor, dá bronca. Em Summerhill, a regra é: aluno aqui só faz o que quer. Uma criança tem que viver a sua própria vida, não a vida que seus pais ansiosos acham que ela deve viver, nem a vida de acordo com os propósitos do educador que acha que sabe mais. Outra frase: eu prefiro que a minha escola produza um varredor de ruas feliz do que um primeiro-ministro neurótico. Essas são as ideias de educação, polêmicas até hoje, do autor deste livro e do criador desta escola, Summerhill, o educador escocês Alexander Sutherland Mill. Alguém que chocou e continua a chocar o mundo da educação com suas propostas revolucionárias há exatos 80 anos. Aqui se aprende a escolher, a começar pela comida. E pode comer só bolo? Cada um decide, diz o aluno. Ultimamente os menores só andam comendo sanduíche. Se começar a fazer mal, vamos ter de levar o problema a quem de direito. A diretora? Nada disso. Problema aqui se resolve na Assembleia. 2 vezes por semana, todo mundo se reúne no salão principal. O comando hoje é de uma aluna. Uma estudante fala pelo caçula da turma. 4 anos, ele se queixa de perseguição. Não gosta de ser chamado de putinho. Os acusados se defendem, e todos votam, e aprovam o castigo: serviços domésticos forçados na escola. O Bebel se queixa da aluna que não quer tomar banho. Além do cheiro, ele está preocupado com uma ferida no pé dela. O inspetor de alunos pede para ser o vigilante da higiene dela. Aprovado. Não fosse a Assembleia, a aluna sujinha poderia reclamar de perseguição. É a diferença entre liberdade e licenciosidade, diz a diretora de Summerhill. Zoe Redhead nasceu e cresceu aqui. Herdou a escola do pai, fundador de Summerhill. Nas outras escolas, diz Zoe, o aluno não se sente responsável, apenas faz o que manda. Aqui ele tem de pensar, assumir responsabilidade. Mas não é cedo demais? O aluno que paga cerca de R$2.000 de mensalidade acha que não. Ele decidiu ser carpinteiro como o pai. Não precisa muito mais para ser feliz. Quem quiser saber raiz quadrada, que se vira. Não sou eu quem vai saber essa porcaria, diz o aluno meio desbocado. Mas liberdade tem limite. O estudante pode desprezar a matemática, mas não pode se drogar. Cigarro precisa aprovação da Assembleia. Bebida só depois dos 18 anos. Agredir ou ofender os outros é proibidíssimo. E o castigo pode ser terrível. Um mês em casa, longe da escola. Mas isso lá é punição? Grande punição, diz Zoe. Eles adoram ficar aqui. Há pelo menos 184 regras em Summerhill, todas criadas pela Assembleia. É um erro total pensar que essa escola é uma bagunça. Faz 80 anos que Summerhill funciona democraticamente, diz Zoe. Provas que os jovens sabem muito bem o que é melhor para eles.